Isabel Mega, no quesito presos e presas, o Brasil tem em média um deputado preso por ano? Elisa, essa galera vai preencher a tela do live. Quer ver, Natan? Põe pra gente aí a arte, pra gente entender o que é esse histórico tão triste que a gente tem no Brasil. Olha o tanto de gente. Nossa Senhora, é uma galera, que triste, né? Vamos combinar? Que coisa triste, né? Ô Elisa, e você que está nos assistindo, e é gente de todos os espectros políticos possíveis. Vai ter gente da esquerda, vai ter gente da direita, vai ter deputado envolvido com homicídio, vai ter parlamentar envolvido em casos de corrupção, aliás, a maioria, vai ter parlamentar que está aí nessa lista e tinha já o mandato cassado. Vou pincelar, por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Eu estava até refrescando minha memória aqui em relação ao caso dele. Ele foi cassado em setembro de 2016 e aí, alguns meses depois, aliás, foi em outubro, bem logo no mês seguinte, houve a determinação do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Olha só o quanto que a história não passeou depois desse fato lá em 2016, para que Eduardo Cunha fosse preso, levado de Brasília para Curitiba. Ele já estava há um mês sem o mandato. E aí a gente fez esse histórico para entender um pouco, né, do quanto isso não nos faz refletir sobre um fato que é muito triste na política, né, ter tantos parlamentares que são alvos de cadeia porque, de fato, foram penalizados pela justiça, foram condenados pela justiça ou enfrentaram situações adversas e depois conseguiram reverter, porque tem disso também nesse cenário que a gente está compartilhando aqui com quem está com a gente no live. O primeiro caso que está aí na tela, e acho que não vai dar tempo da gente passar por todos, mas a nossa intenção foi preencher a tela mesmo, porque só isso já revela bastante, mas o primeiro caso eu queria pincelar. Eu lembro que eu cobri muito bem esse caso aqui em Brasília, lá em 2013, que foi do Natan Donadon. O Natan Donadon, Elisa, teve uma situação peculiar, porque em um primeiro momento, o plenário da Câmara dos Deputados o livrou da cassação. E um ano depois, o plenário da Câmara dos Deputados, em uma espécie de sentimento de arrependimento, foi lá e tirou o mandato dele. E aí, enfim, também cumpriu pena, ele teve uma condenação por esquema de desvios na Assembleia do Estado dele em Rondônia. Então, foi um caso muito emblemático. Essa votação que cassou o mandato dele foi a primeira votação que a gente teve com voto aberto, com todos os parlamentares dizendo como estavam votando, porque antes era fechado. A gente não sabia o posicionamento dos parlamentares e eu lembro que na época a gente falou muito disso, porque era justamente isso que fazia com que levantasse ainda mais esse espírito de sentimento de corpo, de classe, que costuma levantar em casos do tipo, e Zambelli também desperta isso, independente de ser de direita, de esquerda. É sempre uma preocupação você ter parlamentares envolvidos nisso e que tenham implicações que possam gerar precedentes. Então, passando aí rapidinho, né? Natan Donadon, Eduardo Cunha, Paulo Maluf, Celso Jacob, que voltava para a prisão durante a noite, circulava ali, ficava até um certo constrangimento, relata alguns deputados, porque ele estava circulando na Câmara dos Deputados com tornozeleira eletrônica. João Rodrigues, José Genuíno, João Paulo Cunha, os dois nomes do mensalão. Luiz Argolo e também a Flor de Lis dos Santos, aquela questão de ter tido participação dela no homicídio do próprio marido. Daniel Silveira, Chiquinho Brazão, mais recentemente, preenchendo a tela aqui do nosso live, nesse histórico que é bem triste para a política brasileira.